A regra 1 de onde nós vem é valorizar a alimentação, mas sempre foi a partir do ponto de ter o que comer. Independente do que fosse ou da situação, o resumo da regra 1 trata de sobreviver. As outras regras giram em torno da primeira. E esse looping não nos permite dar um passo à frente. E se de segunda a sexta realmente fosse dia de feira, será que a regra 1 poderia ser diferente? Deixa pra lá. A questão aqui é o que nós somos. O que você come? É assim que você se vê? Sei que é confuso, mas pensa no que já fomos, no corre dos seus avós, como reflete em você. Vamos imaginar que todos somos estrelas, todos, e tudo ao nosso redor. E a vida veio de energia, água, poeira, criando espécies diferentes que resultam em um só. Mas o resultar em um não desfaz o plural, só nos lembra da importância de respeitar o todo. Esqueça a linha do tempo, o verso é atemporal e a licença poética permite embaralhar o jogo. Já parou para perguntar por que você gosta do que come? Você gosta mesmo? Ou te fizeram gostar? Será que realmente você não vive sem isso? Mas se nunca te faltou, tu nem consegue imaginar. Os cria só quer comer para saciar a fome de criar. Por isso o episódio piloto é sobre o modo de se alimentar. Os filhos, avós são tantas gerações, precisando mudar hábitos, costumes, são tantas tradições. Emoções aguardamos quando com os crias estamos. Hoje é o dia 1 depois de dias sonhando. Esse é o Criação, direto de Morro Agudo. Música e informação para revolucionar o mundo. Bom dia, boa tarde, boa noite, família. Esse aqui é o Criação. Eu sou o Dorgô, direto de Morro Agudo. E hoje a gente vai trocar uma ideia sobre o que somos. Nossa alimentação, como isso impacta nossos dias. E queria que vocês conhecessem a galera que está aqui comigo hoje. Quem quiser se apresentar. Sou Átomo. Eu sou a Melissa. Eu sou o Dico. O microfone é desligado. Eu sou o Dico. Eu sou a Cassoma. E nós somos... Falou que se a gente é o que a gente come, eu só não quero ser o que eu como no fim de semana. Porque geralmente minha regra é meio de semana. Comer bacana e no fim de semana zoar o povo. Abusar um pouquinho, né? Mas aí, quando você diz assim, tipo, dia de semana você come bacana, o que seria comer bacana? Tipo assim, eu não sou muito de... Se eu falar que me preocupa, vamos supor, alimentação vegetariana, por exemplo, que eu estou preocupado com a vida do bicho, eu não estou não, se eu falar é mentira. Mas assim, o que eu não gosto dessa indústria, vamos supor assim, da carne e tudo mais, é a questão da exploração mesmo, do que vem em cima disso. Assim, os maltratos mesmo. Assim... Não, do que fazem, assim, desmatamento para poder fazer pasto, esses bagulhos todos. Mas, assim, eu não sou muito de carne, naturalmente não sou. E como eu trabalho na rua, eu posso me dar o luxo de almoçar na rua e escolher exatamente o que eu vou comer, porque, às vezes, na rua, você em casa, não tem como tu comprar alguma coisa. Como eu estou na rua e eles me pagam para isso, aí eu geralmente consigo. Como de tudo, inclusive que eu não gosto. Legumes, verduras... arroz integral, feijão, como pouca carne, eu gosto de ir nesses lugares que você pagando uma carne é mais barato do que com duas, que eu pego umazinha só. E, tipo, eu bebo muita água, como muita fruta e também faço atividade física. Mas, assim, aí de segunda a sexta, geralmente essa minha regra, ela é de domingo à noite à sexta hora do almoço. Aí sexta à noite até domingo na parte da manhã, aí eu meto o pé na jaca mesmo. Eu tenho uma alimentação saudável, assim, bem saudável. Mais ou menos, não muito. Eu gosto de bastante legume, como desde pequena, até porque os meus avós, os meus pais, vêm dos meus ancestrais, no caso, e hoje em dia eu tenho um filho. Antes de eu ter meu filho, minha alimentação estava péssima. Agora que eu tenho ele, mudou um pouco. Então, eu voltei, né, para a alimentação dos meus ancestrais, com legume, bastante carne, bastante coisas assim. Que eu acho que é bom para a influência dele, na alimentação dele. Eu tive uma boa criação com a alimentação. Sim, sim. Eu acho que vai refletir bastante no crescimento dele. Eu acho bom isso. E tu, Dico, fala pra nós. Como é a tua alimentação? Porque cara, tu trampa a semana toda na rua, né? É importante falar então. disso. Tipo, mas corre. foi até bacana ele ter falado de trabalhar na rua. Ele poder se dar o luxo de escolher o que comer. Isso é legal, só que já tem a visão também do que tu não comer na rua,
sabe? Eu acho que tu, às vezes, por trabalhar a maior parte do dia na rua, às vezes não tem como tu parar para comer num lugar. Uma porque tu já tá saturado da comida que se vende na rua, e outra porque às vezes tu não tá na condição mesmo, dependendo do trabalho da pessoa, às vezes o que resta é a opção de comer um salgado, por exemplo. E aí, por quanto tempo da tua vida, durante aquele teu período no trabalho, tu vai aguentar comer salgado? Não que seria o teu caso, tu falou aí da salada, de um pedacinho de carne, que eu me amarro também. Inclusive, eu prefiro nem botar carne. Mas... E quem... Até pela praticidade também, que vamos botar aí, tu tem meia hora de almoço. Eu, por experiência própria, já trabalhei em lugares que eu tinha meia hora de almoço. E aí, com meia hora, tu pensa em resolver outras paradas. Ou tu pensa em outras coisas que na tua visão é prioridade, que entra à frente da alimentação. E aí, nessas meia hora, tu vai fazer o quê? Parar para comer quietinho ali, ou tu vai comer um salgado já andando para resolver outra meta? Então, muita gente, sabe, chuta o balde para isso mesmo e vai comer rápido ou algo que não faz bem pela praticidade, isso aí. E aí foi bom você ter falado isso, cara, porque eu, quando trabalhava numa barraca de peixes ornamentais, eu trazia marmita. E aí, eu preparava a minha marmita, às vezes, na parte da noite, a comida da janta já era da marmita, arrumava ela bonitinha, como minha avó me ensinou, embrulhava ela no jornal. No jornal, antes do pano ainda vinha o jornal. Jornalzinho, na moral, aí depois vinha o pano para manter. É o micro-ondas natural, pô. E aí, guardava aquela comida lá, que chegava meio-dia, na casa de meio-dia e meia, 1 hora, eu brincava com ela. E aí eu selecionava. Ainda tinha essa liberdade de comer algo que me fizesse bem e não substituo o almoço por lanche, porque eu acredito que tem uma grande importância. É algo que eu aplico na minha vida e acho que funciona. E levava a marmita por isso. Porque durante o dia eu como tudo mesmo. Mas pelo menos o almoço e o café da manhã é uma parada que eu respeito muito certinho ali na maior disciplina. Porque eu acho que me estraga por inteiro se eu não fizer. Até mesmo antes dessa marmita, eu lembro que eu estava sentindo um monte de coisa no corpo que eu senti que era reflexo de noite mal dormida e má alimentação. E aí eu passei a levar a marmita por isso e tentar ter uma boa noite de sono, que não funcionou muito bem, não. Continuei aí teimoso. Me planejava para dormir meia-noite e acabava dormindo 2 da manhã, acordando às 6 e vambora. Bom, o meu relacionamento com a alimentação, não é que eu seja uma pessoa, né, totalmente educada, né, na hora de me alimentar. Mas eu sou obrigada, né, muitas das vezes a me ligar com a alimentação por conta do meu tipo sanguíneo, né, genética mesmo, porque na minha família eu tenho tendência a ter anemia falciforme. E eu perdi um irmão por anemia falciforme, né? E minha mãe tem todo um hábito de alimentação, de cuidar, de comer legumes, de comer frutos do mar e tudo mais. E por conta disso, hoje eu me preocupo mais com o meu hábito alimentar mesmo, né? Porque, assim, eu não sou uma pessoa de comer muita besteira, tipo fritura. Eu não gosto, uma característica minha mesmo, desde criança, eu não gosto. Mas vem daí, da minha mãe, dos meus pais, da criação deles em relação à alimentação. Essa é a preocupação de toda a alimentação, porque a anemia, né? Você tem que ter todo um cuidado, comer fígado, vitamina de inhame, tem toda uma prática mesmo para você não parar no hospital mesmo. Aí eu tenho todo esse hábito, hoje em dia, por conta dessas dores, né? Desses corres. Mas agora, te dizer que eu sou uma pessoa, muito preocupada com a minha alimentação, eu vou estar mentindo. Na verdade, eu tenho que me educar em relação a isso, principalmente porque vocês falaram em relação ao trabalho à correria. Eu sou maquiadora, né, eu trabalho externo, atendimento externo. Então, assim, muitas das vezes é a alimentação que tem ali disponível para você. Você não tem muito o que escolher, como escolher, tá ligado? E muitas das vezes é aquilo ali que a gente engole para poder ficar de pé o dia inteiro trabalhando. Então, assim, eu tenho tentado ter uma disciplina em relação à alimentação. Primeiro, porque eu não quero parar no hospital. Segundo, porque eu tenho que me alimentar, né, gente? Porque a gente sabe a correria que é. E quando a gente lembra de comer, né? Porque eu tenho isso ainda. Quando eu lembro de me alimentar, que ainda... Eu não esqueço também, não. Ai, gente, a correria, às vezes, faz esquecer, né? Às vezes, então, o que ela falou já liga, né? Com a parada do que tu substitui para poder ser mais prático.
Que aí, às vezes, tu esquece de comer bem, mas de esquecer de comer não tem como. A barriga grita muito, não dá. Tem um amigo que tá sempre aí pra salvar as pessoas nessa situação, que vende um sanduíche natural. Alô, Brasil. Aí tu já não precisa se alimentar com qualquer coisa. Tu vai comer um sanduíche, vai fazer bem. Os alimentos ali equilibrados, né? Tamo aí, gostou. Chegou num ponto legal da conversa. Obrigado. Aí o médico perguntou, tem alguém na tua família com hipertensão? Minha mãe. Diabético? Minha mãe. Alguém que morreu com um problema cardíaco? Meu tio, meu avô, não sei o que lá. Ele falou comigo, se eu fosse você, começava a fazer alguma atividade física e se alimentar melhor, porque tem grande probabilidade de também dessas doenças. Aí eu fico brincando que eu já saí de lá correndo, não parei mais de correr, igual o Forrest Gump. Aí, tipo, tem uns 15 anos que umas 3 vezes por semana eu corro. Aí comecei por causa da alimentação, medo de morrer. Quer dizer, a primeira coisa foi medo de morrer. E eu me lembro também que teve uma época que eu trabalhava na rua, mas aí não tinha noção nenhuma de alimentação. Eu trabalhava fazendo entrega e comia muito. A minha vida era cerveja, x-tudo. Aí fiquei com as gastrites, por causa disso eu tive que comer um pouco melhor. Aí comecei a comer pão integral. Aí eu vi que quando tu come pão integral, tu come bem menos do que o pão branco, por exemplo, te sacia bem mais. Aí comecei a colocar esse tipo de alimentação na minha vida. Aí um outro problema também que ocorre assim, para você poder se alimentar um pouco melhor é a questão de tempo, porque é impossível você conseguir preparar uma alimentação saudável sem tempo. Por exemplo, eu tenho farinhas de tudo que é maneira lá em casa, assim, integral e tal, mas só que eu preciso de tempo para fazer um pão, para fazer assim, eu vou incentivando a Laís em algumas situações que são um pouco mais práticas. Eu sou filho de nordestino, aí tem a questão do cuscuz. Aí eu faço cuscuz de fubá, aí eu taco linhaça, chia, quinoa, aveia junto do cuscuz, ainda com ovo, quer dizer, fica nutricionalmente muito bom. Também faço isso na farofa, ela gosta muito de farofa. Às vezes eu faço para a gente comer puro, farofa de ovo com esses grãos todos, assim, ela cai dentro. Eu inventei também lá há pouco tempo, foi um macarrão que eu dei o nome de yakisoba, que é o yakisoba de pobre, que é o único modo que ela come beterraba bem. Aí eu ralo beterraba, ralo cenoura, ponho repolho roxo, espinafre, milho verde, ervilha, ovo cozido, uma série de coisas no macarrão, ela come com uma beleza. Se fosse colocar isso separado, ela não comeria de jeito maneira. Mas, nesse caso, ela que pede, ei, papai, vou fazer o yakisoba. Aí tem que arrumar os métodos, entendeu? Isso é maneiro, tipo, as receitas vão estar aqui no final, na descrição, tá? A gente vai deixar as receitas aqui. Cara, o lance da correria, eu acho que é o que mais atrasa a questão da alimentação. Porque eu reparei isso na pandemia, sabe? Quando parou toda a nossa correria de produção e eu percebi que eu estava tendo tempo para cozinhar e eu comecei a fazer um monte de coisa que eu não fazia antes, sabe? Aí eu falei, mano, será que só agora veio a inspiração ou só não tinha tempo, sabe? E depois, com o passar da pandemia, eu fui reparar que o tempo fazia toda a diferença, tá ligado? A gente precisa de tempo para criar coisas novas na cozinha, porque também só pegar uma receita e reproduzir, às vezes eu acho que, pelo menos para mim, funciona assim. Às vezes isso me trava de fazer. Agora, quando eu falo, não tenho os materiais, é sempre melhor. Se eu pegar uma receita e não tiver o material, é sempre melhor, que eu vou inventar alguma coisa, tá ligado? Não vai ser o que eu tenho ali. Acaba arrumando outra coisa pra receita, né? Eu, inclusive, mano, tu falou aí, eu lembrei daquela lasanha de brócolis que tu fez lá. Aí, sinistro. O cara, se eu não me engano, tu mesmo fez o molho de tomate, né? Tinha feito o molho de tomate, aí comprou macarrão industrializado e colocou mussarela com brócolis, mano. Eu só vejo a foto, ninguém oferece. Aí, tô doida pra conhecer a receita dele até hoje. Não, eu lembro que nesse dia fizeram morrangão. Eu vou explanar, mano. Fizeram morrangão, tinha lá feijão, arroz fresquinho também. Na moral, um arroz fresquinho me pega muito. Aí o arroz fresquinho, feijão, saladinha lá, acho que frango, não lembro agora. E essa lasanha de brócolis, aí eu falei, mano, eu vou comer de 2 vezes. Não dá pra botar lasanha com feijão, então eu vou comer o feijão, arroz e a comidinha toda e depois a lasanha. Acabei comendo 3 vezes. 2 da lasanha. Eu como feijão até com sorvete, assim, junto. Você falou da farofa, cara. Porra, amo farofa com tudo.
Macarrão é uma coisa que geralmente eu falo pra galera. Até que recentemente eu tenho um comentário e a galera parece que começou a entrar nessa viagem também. Mas antes eu comentava e achavam loucura o macarrão com a farofa. Que isso, melhor combinação. Ótimo, ótimo. Me amarro no macarrão com farofa. Seja macarrão alho e óleo, macarrão Eu como tudo com ao farinha até bolonhesa, hoje. tudo. Sopa com farofa é bom também. Sopa com farofa, pô. Farofa é bom com tudo, né? E, tipo, a gente lá faz várias farofas doidas. Na real, quem deu o estalo de fazer farofa doida foi a Tati. Um dia eu cheguei em casa, ela fez uma farofa de milho. Eu, pô, farofa de milho, aí, em vez de usar farinha, ela usou fubá. E, tipo, colocou várias paradas. Eu falei, mano, que loucura, dá pra fazer farofa de qualquer coisa. A gente faz farofa de beterraba, banana, cebola normal. De né? fígado Tipo, que é bom, farofa de fígado. Pô, mas não Ótimo. faço, porque eu não como, né? Ah, você não come. Farofinha de alho também. Fígado lá em casa só pros gatos. Faz bem, né? Farofinha de alho, muito bom. Farofa de alho é bom mesmo. Escambo. Assim. Buenos dias, bonjour, um tour pela miséria, preto versus azul, cabo colônia de férias, brincar de Matrix, se esquivar da rajada, do choro remix, dizer que é risada, cidade maravilha, brilha o sol para todos, mas só uns nessa ilha, tem palmeira por todo, já de boldo se brinda, sem fazer cara feia, engole seco e ainda diz que saboreia, pra que educação, a pão pra encher a pança, tio Sam faz canção, então a gente que dança, ritmo de festa, sincronismo no passo, derrube as florestas pra termos mais espaço. Curte hit pornô, melô, proibida, lixo a se decompor, luxo na avenida, cidra nas veias, festejar Réveillon, enterre ontem na areia, limpe o CD-ROM, ouço o ronron do motor, doutor, fecha o vidro, não é por causa da cor, não te valor devido, tem até acrobata no sinal vermelho, leve ouro e prata, deixa apenas espelho, não pra que se enxergue, reflita a respeito. Pau Brasil leva o jegue, dá-se por satisfeito, perdendo o terreno como fosse mulambo. Nós que agradecemos, valeu pelo escambo. Eu ia comentar uma experiência minha fugindo do hábito alimentar pro cotidiano, fora da alimentação, sabe? Fugindo um pouco do assunto rapidamente. Que é, por exemplo, eu trabalho com maquiagem. E me deu um start na pandemia, também, tudo canal da minha, gente, de como utilizar outras ferramentas que não tenham contato animal, por exemplo. E uma dos trabalhos, das reações das pessoas, como a sua reação teve lá no dia que eu atendi você, e o Gordão também, que é, por exemplo, pincéis. Que os pincéis que eu utilizo são veganos. Não tem nada, nenhum toque de animal. Por exemplo, pó, todos os produtos que vocês imaginarem, batom, são veganos. E o start que as pessoas têm, a reação das pessoas, que é mais interessante quando eu vou atender, sabe? Tipo, existe batom vegano? O batom passa por algum tipo de extrato animal? Aí eu falo, sim, gente, tem. E assim, foi exatamente na pandemia que eu pude observar essas coisas, sabe? Tipo, parar para pensar, para refletir e tentar mudar algum desses hábitos. Não só em relação à alimentação, porque quando a gente fala de veganismo, muitas das vezes, né, de vegetariano, a gente sempre está ligado à alimentação, como se aquilo ali fosse só o alimentar, que a gente coloca para dentro, e não um hábito cotidiano, é um hábito de vida, na verdade, né? Não é algo somente ligado à alimentação, tá ligado? Deixa eu falar uma questão sobre o que ela está falando que é interessante. Eu até vi um documentário que eu acho que o nome é Carne é Fraca, né? Que fala sobre... Acho que é esse sim. Acho que é esse aí. Que eu assisti o programa do João Gordo, que é o Panelaço, que vai falando de alimentação. Eu tenho um problema que eu tenho com o lance do veganismo, assim, é que eles reclamam, com razão, do que a indústria faz. Mas o veganismo se tornou também uma indústria até mais cara, assim. Na verdade, ele não, é igual, eu fico pensando assim, eu não tenho um problema de se usar as coisas animais, eu não gosto da exploração. Vou dar um exemplo. Eu trabalho em área de pet shop. Se eu tenho um casal de shih tzu
ele naturalmente, se eu forçar a dar filhote, eu quiser vender esse filhote, eu não vejo problema nenhum. O problema é eu pegar vários shih tzus e fazer igual o gado, eles cruzarem para ter um monte de filhote, assim. Fico pensando, o cara tem um gado, naturalmente ele dá o leite natural, o ovo natural. Assim, a questão mesmo é essa questão da exploração. Aí me vem o lance do movimento vegano e fala disso, aí você quer se alimentar de maneira vegana, você não pode, porque os caras lançam o custo da produção lá em cima. É tudo caro, não quer dizer, não é coisa para pobre. Como que você vai usar uma roupa que ela não... E por aí vai. Você que é dessa área, tudo é mais caro, né? Que é vegano, né? Geralmente o valor, né, é muito mais acima. Geralmente, mas assim, com base em pesquisa, né, em um tempo que você levar para se dedicar para aquilo ali, você consegue encontrar marcas, sabe, outras marcas, né, outras lojas que oferecem por um custo e benefício muito maior. Pensando enquanto consumidora, mas ao mesmo tempo pensando na indústria também, sabe, em relação à minha alimentação, porque assim eu queria ter, talvez um dia, quem sabe, eu tenho um hábito 1000 vezes melhor do que eu tenho hoje, sacou, em relação à alimentação, porque assim me incomoda muito. Eu sempre fui fã de geografia, né? E na geografia a gente estuda indústria, áreas rurais e tudo mais. E o quanto a indústria ela ganha com o nosso consumo em relação à carne. Qual é o nome daquele... É hectare? É, o espaço que... É hectare que fala? Isso, que eles costumam desmatar lá para fazer mais fácil. Isso! Pô, gente, quantos milhões, tipo, nosso dinheiro tem ali? Muitas das vezes... como você falou do exemplo do cara que vende sanduíche totalmente saudável ali, a gente deixa de comprar com ele para ir no McDonald's e comer. Cara, a gente está dando dinheiro, o nosso dinheiro suado, para um cara que... Tipo comida assim, de plástico, né? Eu estava falando sobre a comida, sobre dar visibilidade. e tipo, não é pensado para nós. O dinheiro não volta para nós, para ajudar a nossa comunidade. A comunidade de Morreba, por exemplo. Essa frase de você é o que você come. Se eu fosse que... No caso, se eu levasse só o pé da letra 3 anos atrás, coitada de mim. Porque, nossa... o que eu comia me levou uma bactéria no estômago. Então, tipo, e eu sinistro. tenho, você citou no caso anemia, eu tenho um hábito saudável porque eu também. Eu cresci comendo as coisas que meu pai plantava, porque meu pai cozinhava fogão de lenha, ele plantava coentro, alface, aipim. Na minha casa era tipo uma fazenda, assim. Eu morava num lugarzinho, era tipo uma fazenda. Tem coentro lá ainda, não? Não tem mais. Meu sonho. Meu pai plantava tudo, até porque só meu pai trabalhava na época, minha mãe não estava trabalhando, então tudo que eu comia, assim, mais ou menos, até uns 10 anos de idade, era o que meu pai plantava, as coisas, assim. Era bem legal, era bem bacana. Eu acho assim que eu entendo você é o que você come em vários aspectos, assim, no aspecto físico. Quando eu digo físico, não digo questão estética, eu digo questão de saúde. Alguns exemplos, assim. A minha mãe faleceu, fez 1 ano, mas eu me lembro que ela ficou mal de saúde e foi obrigada a mudar a alimentação, comer o pão integral, mais fruta, esse tipo de coisa toda. Ela ficou toda triste lá, porque a diabetes dela tinha piorado, ficou toda triste que eu não ia poder comer isso, aquilo outro. Passou 6 meses, ela falou, se eu soubesse o benefício que comer bem traz, eu tinha a minha vida toda comido desse modo, assim. Ela foi obrigada a comer desse modo e viu os benefícios. Aí uma outra coisa assim que acontece, por exemplo, pelo modo de eu comer, a média que eu vou ao banheiro 3 vezes por dia, fazer o número 2, assim, o meu organismo ele trabalha muito bem. Tem pessoa que fica, sei lá, 1 semana, vai uma vez, sei lá. Isso é uma das coisas, assim. Eu acho que... eu estou com 44 anos. Eu comecei a planejar como eu estou hoje, quando eu tinha 20 e pouco. Eu pensei assim, cara, eu quero, sei lá, estar com 40 e pouco, 50, no mínimo conseguindo fazer quase tudo que eu fazia com 20. Mas eu pensei, não tem como, quando eu tiver com 40, 50, eu pensar nisso. Tem que ser algo que você pensa antes. Aí, quer dizer, essa questão toda. Aí, quer dizer, eu fico olhando os camaradas que cresceram junto comigo, tá todo mundo arrasado, irmão, assim. Os caras estão lascados, assim, e não é só a questão visual, que você vê. A saúde dos caras está arrasada, assim. Os caras muito ruins, assim. Você percebe que você olha uma pessoa doente, que
a pele do cara meio fosca, o cabelo fosco. Sei lá, você percebe que o cara não tá legal mesmo, assim. E eu acho que eu consigo muito observar que literalmente você é, porque o que você come, o que vai devolver pro seu corpo... Pô, tinha aquele futebolzinho que a gente jogava ali no Morro Agudo. A molecada tudo de 20, eu com 40 e pouco era o que mais corria, cara, assim. Não era o que mais jogava, o que mais corria. Jogar outra parada. Átomo. Morlocks. Eu sonhei mesmo quando dormi numa cama de cravos feito faqui. Muitos que hoje gritam bravo, não sabe quanto eu caminhei, não sabe o quanto eu caminhei pra chegar até aqui. Sonhei mesmo quando dormi numa cama de cravos feito faqui. Muitos que hoje gritam bravo, não sabe quanto eu caminhei, não sabe o quanto eu caminhei pra chegar até aqui. Percorri milhas e milhas pelas manilhas feito rato. O homem te humilha, pisa como na palmilha do sapato. Antes do parto expelido, sonho na privada, um comprimido e já não há nada. Eles que pensam, sobrevivi no esgoto. Cresci, não sou mais um garoto, por aqui me chamo de bênção. A luz no fim desse túnel, eu reflito. Dela me alimento, é roto, palavra de alento aos aflitos. Cada frase composta é uma aposta de mim que cedo. Mãos à obra disposta, microfone e ferramenta não brinquedo. Palco não é playground, ele não passa de uma fraude como milho vanille. Já que estou no chão, servirei de tropeço com esse teu calcanhar de Aquiles. Sonhei mesmo quando dormi numa cama de cravos feito faqui. Muitos que hoje gritam bravo, não sabe quanto eu caminhei, não sabe o quanto eu caminhei pra chegar até aqui. Sonhei mesmo quando dormi numa cama de cravos feito faqui. Muitos que hoje gritam bravo, não sabe quanto eu caminhei, não sabe quanto eu caminhei pra chegar até aqui. Eu fiz uma pesquisa também, óbvio que superficial, mas antes de escrever o projeto, eu fiz uma pesquisa que para entender também essa questão das doenças. Por que que a gente tem, por exemplo, herda uma doença dos nossos pais, dos nossos avós. E, óbvio que, como eu disse, foi uma pesquisa superficial, mas eu também reparei no total das coisas que eu pesquisei, que costuma ser mais por a gente ter os hábitos alimentares dos nossos avós, dos nossos pais, do que a doença dele passar pra gente, tá ligado? É porque meu pai se alimentou de uma forma. Óbvio que a geração do meu pai passou por mais problemas por alimentação do que a minha. Não que não exista, mas pelo menos meu pai conseguiu com que eu não tivesse os mesmos problemas que ele. Então, óbvio que meu pai não comeu muito do que eu comi, mas a minha alimentação ainda foi baseada no que ele achava que ele precisava quando ele era jovem, sabe? Então, tipo assim, sempre foi o lance de que a gente vê reproduzir normal, de onde nós vem, que é o lance da carne, é a ostentação de carne. Tipo, hoje lá em casa, na casa do meu tio, mano, meu tio é ostentação de carne. Ele tá vendo isso aqui, ele vai rir, mas, mano, se puder carne com carne. Outro dia eu fui lá, sem avisar, ele gosta que eu aviso antes, né? Que aí ele já faz alguma coisa sem carne. Eu fui lá, tinha carne no feijão, no arroz e carne como prato principal, além de na salada ter presunto. Aí eu falei, então, tipo, na carne farofa com também, carne, né? Meu pai todinho. E carne. Na e farofa também carne de tinha? acompanhamento. Na farofa tinha carne também. Justamente na farofa, não. Ele faz só com cebola e alho. Mas, tipo assim, aí... essa parada do ter carne, tá ligado? E que meu pai também tem, e que muitas pessoas de onde nós vem têm, me faz pensar, tipo, será que essas doenças que a gente tem são algo que não tem como fugir, tá ligado? Tipo, se eu tenho um problema hoje, será que meu filho vai ter também? No caso, o seu filho que já tá no mundo, tipo, será que ele vai ter também? Ou será assim, um simples reflexo
que tu vai continuar alimentando ele do jeito que te alimentaram, ou não vai se questionar sobre, por exemplo, uma alimentação vegana, que também tem o lance dos rótulos, né, mano? Tipo, às vezes muita gente é contra o veganismo por causa da palavra veganismo. Muita gente é contra vegetarianismo por conta da palavra. E eu costumo falar que eu não como carne apenas por isso, porque isso faz as pessoas pensar, pô, não vou comer carne um dia. Isso já faz uma diferença, porque o dia que tu não comer carne, uma hora tu vai reparar que naquele dia tu estava mais disposto do que nos dias normais. E isso pode te fazer querer parar ou não também, né? Porque sempre tem a opção da pessoa não se importar, sabe? Deixar rolar. Eu acredito que essa frase que ele falou lá no ponto da conversa, primeiro ponto da conversa, do você é o que você come, tem muita ligação com isso. Mas não falo de corpo, mente, espírito de forma viajada, para parecer espiritualizado, não. Falo de maneira direta mesmo, sabe? Não é nada que tente fazer a mente de alguém, não. É a visão de que você está consumindo isso agora, essa mudança e essa... até, sabe, esse fortalecimento mesmo vai vir a longo prazo, como foi a visão dele, e que você tem que entender isso como uma coisa verdadeira, pô. Entendeu? Não é viajar e nem viajar nos rótulos de que porque falaram para você que ser vegano ou vegetariano é algo legal ou não, porque também tem a questão do rótulo do ser bacana, ser culto, ser cult, ser maneirão. Eu não sou, por exemplo. Provavelmente alguém que está assistindo aí até agora deve achar o que eu era. Enganei vocês. Mas eu não sou, mas também, sabe, é porque eu ando mesmo nessa linha de não cair para os rótulos de ser por parecer legal, nem na de viajar, de não ser porque falam que não é legal. Sabe? Então a gente tem que ter essa consciência de que a alimentação é uma coisa muito nossa e que cada um se alimenta do que acha melhor, a partir das, sabe, limitações de cada um. Inclusive vocês aí com anemia, nada de azeitona preta. Atividade, eu gosto. A atividade, a azeitona preta, ela deixa a anemia fortona. Então é muito disso, é corpo, mente e espírito, sabe? Porque a mente é reflexo do corpo, o corpo é reflexo do que tu come. E, naturalmente, vem a questão espiritual, né? Que foi o que ele falou do... Até estava pensando aqui na hora, ri sozinho. Ciclo sem fim do Rei Leão, que todo mundo tá ligado. Dessa coisa do depois que você morre, você vira a terra e adubo. Então, sabe? Essa questão da morte, sabe? Depois que você parte desse plano aqui que a gente vive, você ser parte disso tudo de uma maneira diferente, sabe? Não mais ativamente, mas ainda assim aqui... E a questão espiritual, a alimentação é a questão material e física, que é o que nós temos aqui, o nosso corpo, né? E a mente é a questão do reflexo mesmo, dessa parte estruturada, dessa parte material. Eu acho que as três coisas estão ligadas e as três têm que estar ali, ter ali como centro a verdade de cada um mesmo. A ideia de que, porra, eu como isso, eu gosto disso, porque para mim faz bem de tal forma, sabe? Não viajar. Essa parada que eu acho interessante, esse lance que tu falou, que apesar de ter sido numa pesquisa que tu falou não tão aprofundada, eu nunca tinha pensado nessa visão, que na verdade é simplesmente você copiando o hábito. Por exemplo, se lá em casa eu tenho mania de comprar rosquinha da Mabel de banana todo dia, provavelmente a Laís vai querer depois ir levar isso. Agora, acho que tem bastante a ver essa parada. Acho que na maior parte das vezes mesmo é isso. Você carrega o hábito, né? Seja qual for, se o pessoal tem o hábito de, na casa, varrer todo dia, quando tu for para tua casa, tu vai varrer todo dia. Se varre uma vez por semana. Não, lá em casa é lá em casa é de 3 em 3 meses que a gente varre. Igual uma praia, né? Lá, entra na casa descalço, parece que tá na praia. Eu tenho o hábito de beber café loucamente. Tipo assim, todo dia de manhã eu preciso beber um copo de café. A visão sabe? do... Isso é o lance de um hábito da minha mãe, que minha mãe não vive sem café. Maneira, a questão de hábito, ela tá, sabe, imersa na vida da gente de um jeito muito foda. E que a gente nem se dá conta. Eu tô lendo um livro agora, que é O Poder do Hábito. E fala disso, dessa questão, sabe, do automático mesmo, de tu fazer as paradas no robótico. E é muito foda, mano. Eu mesmo não tô nem lendo livro todo dia, pra não virar um hábito. Mas tipo assim... Mas é foda, mano. E aí tem as coisas... Você, quando passa a compreender isso, tu começa a levar a parada, sabe? Com mais disciplina e com mais decência também. Tu começa a lidar com aquilo de uma maneira mais tranquila, mais consciente. E tem coisas... No livro fala disso. Que tem coisas que você acha que tá fazendo...
tipo, com a maior consciência, tá ligado? Com a maior, tipo, não, eu tô fazendo isso aqui porque eu escolhi fazer. E porra nenhuma, tu tá fazendo porque é um hábito, tu nem percebeu que se tornou um hábito. Falando em vamos fechar, como é, tipo, trabalhar com alimentação na rua? Não só em relação... Tu já falou em relação à sua alimentação, mas saber que tu tá lidando com a alimentação de outras pessoas, sabe? É assim, eu não falei de forma direta ainda com o que eu trabalho. O corre que eu faço é venda de sanduíche natural e pastel de forno. Eu trabalho com café da manhã e lanche. E aí eu pensei em uma coisa mais alternativa, desde o meu último trabalho, em que eu, na parte da tarde, queria lanchar alguma coisa que me fizesse bem, e aí só tinha lanchonetes em volta, e não vendia sanduíche natural. Eu falei, pô, se é a coisa que eu estou sentindo falta, porque eu gostaria de comer agora, é o que eu vou vender. Com certeza tem gente sentindo falta também. E aí eu comecei com isso. Acho bem bacana, porque a galera é bem receptiva com o sanduíche natural. Por mais que tenham alguns que fiquem naquela de tipo, não, pô, isso aí não vai me encher. Quando vê a parada, vê que o bagulho é bem feito, já muda a ideia. E é bem tranquilo, porque até quem não come, eu já procuro fazer em sabores também que já quebre essas barreiras também, essa ideia do tipo, é uma coisa que não vai me alimentar, é uma coisa que não vai me sustentar. Então eu faço dele de frango, atum e calabresa. O de calabresa é para quem curte um salgado, mas quer ter na consciência a ideia de que está comendo bem. E aí eu faço de calabresa, cenourinha ralada, tempero especial que eu faço, chimichurri, que é tempero orgânico, a calabresa ralada e frita para dar uma desidratada nela, tirar aquela gordura toda. E aí eu faço uma pasta bem legal e boto no pão recheadão, na moral, quem come se amarra, mano. O de calabresa, tipo, sem modéstia, ele é muito bom, pô. E aí o de frango e o atum são sanduíches naturais mais tradicionais, né? Que a galera, às vezes, que já tá fazendo uma dieta, come. Por isso, deles dois, eu faço integral também. Integral de calabresa é sacanagem, né? Mas é bem legal. E a galera na rua gosta, mano. Indo pro ponto principal da tua pergunta, a galera gosta. Eu faço dele com um copão de suco, assim, também natural. Então, é um lanche que alimenta, sustenta. E que por mais que tenham, sei lá, uns clientes aí que comam todo dia... Eles comem todo dia amarradão. Até mesmo eu falo, caralho, eu não gosto de repetir lanche assim, não. Essa galera tá comendo todo dia, tá ligado? Então é bem bacana, mano. É foda. Miscelânea. Comigo, TK. Assim. Cloud. Eu não tô entendendo pra onde tão tendendo. Só sei que tô quente como se usasse pullover. Não vai brincar com minha vida como jogasse Nintendo. Seus macetes aprendo pra você game over. Não tô entendendo pra onde tão tendendo. Só sei que tô quente como se usasse pullover. Não vai brincar com minha vida como jogasse Nintendo. Seus macetes aprendo pra você game over. Não sou estrábico, vejo um ponto fixo. Ainda confuso como caracteres chineses e arábicos. Texto prolixo, mixo. Espírito e matéria pra desvendar o mistério. Nociva bactéria contaminando o etéreo. Sem critério, porta da percepção em terra. Telescópio, som da lua e do outro lado da rua tem gente sem terra. Assim elevam-se de grau. Saber apócrifo, leem como fosse aerógrafos, a mais simples vogal. Edifica o degrau, torre de Babel. Entretanto ajoelhe-se no assoalho, já que no atalho pra chegar ao céu, através do pincel, traça Deus ideias abstratas. De harmonicão pequinês, enquanto o rei dos reis traz roupas baratas. Na concepção do Nécio, infâmia, falam claro como Laércio, promove a miscelânea. Embolados como linha lipasa, isso pinta em borda, em breve virão para pôr ordem na casa. Não tô entendendo pra onde tão tendendo. Só sei que tô quente como se usasse pullover. Não vai brincar com minha vida como jogasse Nintendo. Seus macetes aprendo pra você game over. Não tô entendendo pra onde tão tendendo. Só sei que tô quente como se usasse pullover. Não vai brincar com minha vida como jogasse Nintendo. Seus macetes aprendo pra você game over. Ah, depende. Às vezes me assusta, mas nem sempre. Nem sempre. Tem às vezes que é só fé e vai, mas às vezes tem coisas que são bem bizarras, assim. Você vai no mercado, hoje em dia, você vê que as coisas são diferentes, as coisas estão bem diferentes. Mas não é só a alimentação que está diferente, meio que tudo está diferente. Então, meio que eu vou tentando me encaixar, né? Encaixar a alimentação dele para ficar o mais saudável possível. Até porque isso
como todo mundo estava falando, reflete, né, futuramente. A alimentação dele hoje vai refletir a criança que ele vai crescer. Tipo, ele vai ser saudável devido à alimentação que eu der para ele. Acho que é assim. E você, Milena? O que você... o lance de, tipo, quando você pensa, pô, vou dar uma alimentação melhor possível pro meu filho. Só que aí, como você age quando você vê que mesmo que é saudável, tipo um legume ou uma fruta, não é tão saudável assim? Então, nem pra mim, assim, quando eu vejo, por exemplo, algum legume, alguma coisa assim, aquela coisa, nossa, eu tô vendo que aquilo ali não é normal. Eu não compro nem pra mim, saca? Por justamente ver que aquilo não é normal. E, então, assim, eu tento sempre... a minha alimentação, ela sobe e desce, assim, né? Não é aquela coisa linear, entendeu? É uma coisa que eu tô sempre tentando melhorar e todo dia é um desafio. E com o Gael é a mesma coisa. E eu tento que seja o melhor para mim, para ele, mas com o que dá, né? Com o que dá. Porque a vida é corrida, não sei o quê, nananã, quando a gente vê, tá comendo sem legume e não sei o quê, mas eu tento. A criança também, varia de criança, tem criança que não gosta de comer, aí tem que misturar com feijão, bater no liquidificador, não sei o quê. Então, assim, na loucura mesmo. Mas, assim, eu tento fazer com que seja menos pior. E que assim a gente vai tentando melhorar todo dia. Boicota, irmã, boicota. E tu, Gordão, o que você tem a dizer sendo uma pessoa que, por exemplo, pelo menos até onde eu conheço, gosta de refrigerante, gosta de extrapolar, não que isso seja errado, mas tem uma filha que cismou que é vegetariana. Tipo, como é essa situação? Cara, é engraçado isso, porque a Maria Flor começou a saber o que era a carne, né, da onde vinha, aí ela já imediatamente, não vou comer mais. Quando ela soube que, sei lá, o presunto era do porco, aí ela ficou desesperada. O bagulho favorito dela era a linguiça. Gosta, Não, na real foi porque a Camila viu, elas viram alguns porcos na pavuna, algum negócio assim, comendo lixo e tal, ela já achou aquilo meio nojento, e aí começou a perguntar, tá, mas e essa carne aqui? E essa? E aí ela começou a ver e ela meio que cismou de não comer carne. E a gente vai tentando, né? Porque, assim, o que eu penso é o seguinte, dá pra ir levando tranquilo, entendeu? Se ela ficar, mais de 6 meses real sem comer carne, a gente precisa pensar num complemento e tal, da vitamina B12 e tal, uma parada que... Mas, por enquanto, pela questão dela ser criança também, às vezes, no susto ela come. Às vezes, quando eu vejo, ela tá comendo. Então, assim, ela tem 5 anos, né? Então... Não é uma decisão tão assim consciente. E o lance do refrigerante é engraçado, porque no começo eu falei, cara, o que eu vou fazer? Eu vou ser um ridículo que esconde o refrigerante da minha filha e bebe refrigerante escondido dela, ou, cara, vai nascer o filho e vou parar de beber refrigerante. Não foi a opção que deu, porque no caso aqui, vou até dar uma... Eu sou viciado em refrigerante, viciado mesmo. É uma parada que eu preciso real tratar. Eu não fico um dia sem refrigerante, assim, real. Tem que ter pelo menos um... 200 ml ali, tá ligado? Tem algum preferido ou qualquer um? Tem a preferida que é, né? Coca-Cola. Coquinha, né? Coca-Cola. Coquinha, alô diabo. Mas é complicado mesmo, porque assim, às vezes eu tô andando na rua e já são 10 e pouca da noite, eu vou chegar em casa, eu não tenho refrigerante. Eu compro uma pitulinha mesmo, 200 ml. Tremendo, igual... Você vê que eu preciso de uma dose, né? Aí o que a gente fez? Eu falei, cara, tinha a história da irmã de um amigo, que eles botavam, a menina era pequenininha, botavam a Coca Diet pra ela. Aí ela, lógico que não gostou. Aí ela passou a não beber refrigerante por causa dessa sacanagem que fizeram. Aí eu falei, cara, eu não vou fazer isso, vamos beber. Eu e Camila falamos, Camila viciada também, então a gente falou, mano, vamos beber. E ela simplesmente não bebeu por sorte de Deus, assim, ela realmente não curte. Não acompanha o vício dos pais, Não né? acompanhou o nosso vício. Mas eu acho importante isso também, tentar também não esconder essa questão. Por exemplo, eu tento muito não comer carne, assim, já faz um tempo, porque eu vejo dessa forma a questão do veganismo que esbarra sempre na questão do sistema, né? Como o sistema é cruel, a industrialização de qualquer coisa, né? Você vai hoje em dia, tem chips de batata doce
R$10, tipo 300 gramas, sabe? Você vê que eles se apossam mesmo para tentar lucrar, não adianta. Então, eu sempre tô tentando, mas eu, em momento nenhum, tanto que é engraçado, a Maria Flor, não faço ideia, realmente foi uma coisa dela, assim, de tipo, pô, não vou mais comer carne. Aí estamos aí na tentativa, assim, tipo, é louco porque, como ela tem 5 anos, às vezes ela cisma, às vezes não cisma. Então ela fala, não, tranquilo, vou comer carne. Quando bota o prato, não quero. E ela também não gosta de coisas simples. Acho que o problema é esse, assim, a gente tem uma cultura, talvez pela falta, a gente sempre queira comer bem, né? Então, elas às vezes não aceitam um arroz com feijão, acha que é pouco, porque a gente cresce um pouco nessa ideia, né? Pô, comi só arroz com feijão. Às vezes arroz com feijão tá bom, né, cara? É uma parada que eu penso, acho que a gente tem que ir mudando a mentalidade de tudo. Principalmente se for só feijão, entendeu? No copo, assim. Feijão com farinha. Pô, aquilo ali Ótimo. sustenta bem pra caramba, né? Dependendo. Fica tipo Nutella, né? Na ausência. É isso, exatamente. Nutella Roots. Não, é tipo, às vezes, outro dia tinha sorvete na geladeira, eu abri achando que era feijão, fiquei puto. Falei, cara, sorvete? Eu quero feijão. Pô. Mas era o contrário. Quando a gente criou esse programa aqui, eu, a Tati e o Gordão, trocamos muita ideia. A ideia disso aqui era ser um programa de TV, tipo, bem padrãozão mesmo. A gente ia ter um monte de câmera, uma super produção e uma parada onde ia ter corte em cima de corte. A gente ia ficar voltando a conversa para ter vários takes e posições do diálogo. Aí eu falei, mano, não vai ser natural, né? Isso que a gente pensou. A gente conversou, até que, conversando com o Gordão um dia, assim, tipo, a gente zoando, fechamos um roteiro, depois que a gente fechou o roteiro, a gente falou, ou então vamos fazer de qualquer jeito. Mano, bota geral sentado lá, o microfone na mão de cada um, geral sai falando, e deixa a galera falar mesmo, tá ligado? Fala à vontade, depois a gente vê o que ficou bom, coloca e tá pronto. Tipo podcast, só que a gente filma. Aí eu, mano, isso é genial. Aí começamos a conversar sobre isso. E Gordão que deu essa ideia? E chegou, tá ligado? Bora. E chegou nisso, sabe? Tipo, Quando vamos formar um podcast. Quando ele deu essa ideia, devia estar chapado de Coca-Cola. Não, assim, ele tava mordendo com a um orelha, copo, assim, ó. ele tava com um copo colorido, eu sei que não era água. Era só pra não ver que não era água, tá ligado? Mas, tipo, e eu tô muito feliz com o resultado, sabe? Eu fiquei nervoso o dia todo. Fiquei o dia todo tomando esporro da Tati, porque ela é a produtora do evento, e ela falava, cara, eu não sou a produtora, fica quieto, fica na moral, o bagulho vai ficar pronto. Só que eu não consigo, resquícios da Batalha de Morreba, sabe? Tem que meter a mão, fazer tudo e ficar correndo na loucura. Mas estou muito feliz com o resultado. Eu queria falar que eu amo cozinhar. Já ficou meio que óbvio pelo tema escolhido, mas eu amo cozinhar. Onde eu demonstro minha arte é na cozinha. Eu produzo evento e faço música por hobby. Tô brincando, gente. Eu gosto também. Mas minha arte é na cozinha. também. Aí, tu acabou de entregar, A minha acabou de arte entregar Vai ter que fazer que vai ter que lasanha pra fazer gente. um tabuleirão de lasanha de brócolis pra geral aí. Eu vou que chega fazer, no eu me amarro em cozinhar. Em algum momento eu vou fazer um rango Eu bolei neurótico com pra aquela geral. pimenta, aquela pimenta que tu faz lá com tomate. Aquele bagulho bravo. Foi o que ele provou também na lasanha. Tipo, eu botei o molho que eu faço. Enfim, o que eu queria saber de vocês agora, pra gente chegar já, antes de fazer as considerações finais, se vocês gostam de cozinhar e qual é o prato, não o prato preferido, mas o seu melhor prato, sabe? Que seja miojo, mas qual é o seu melhor prato, tá ligado? Bom, vou começar então. O meu melhor prato, batata doce, inhame, mandioca e ovo cozido, com azeite. Eu como isso sempre. Rajada. Eu como muito isso. Eu sou apaixonada, gente, legume. Se quiser me fazer um agrado, aliás, né, Dorgo, já que você cozinha. É artista Eu da cozinha. gosto de legume. De ovo cozido. Não, chegou na pessoa certa, que lá em casa não tem carne não, filho. É isso aí que tu falou. É daí pro lado. Eu falo assim do meu desapego com carne. Cara, eu amo, assim, eu sou a pessoa que nunca dá ideia de churrasco. Eu sempre dou ideia de massa. Pô, mas eu tenho um churrasco de malandro bolado aí, mano. Pô, uns espetinhos aí de legume, pá. Aí Depois eu te até vou. mostro. Não, o meu negócio é massa. Eu
Eu sou aficionado por nhoque, macarrão. Eu como 1 quilo de macarrão alho e óleo, se deixar. Lasanha, pizza, então. Pizza é a melhor comida que existe no mundo. Quem falar o contrário, eu vou matar de fora. E a minha especialidade é a minha pizza integral. Quer dizer, a massa é daquele jeito que você, se comer e beber água direitinho, depois tu vai no vaso tranquilo, que a fibra ajuda tudo descer tranquilo. Entendeu? Pizza, eu faço uma pizza lá integral nervosona. Nervosona, foda. Meu prato é o que eu mais gosto? Arroz de forno. Arroz de forno. E aprendi no Natal, recente. Já é o quê? 5 anos que eu cozinho. Chegou chegando. 5 anos que eu faço alguma coisa na cozinha. Já chegou agora no Natal de 2020. Já se tornou o que eu mais gosto de fazer. Arroz de forno. Fiz das pressas. Eu já pelo sanduíche, né? Tem essa coisa de misturar os legumes e a carne e tal. E aí eu cheguei no mercado já na risca. Mercado fechando 9 horas. Eu cheguei lá, era 8 e blau, já as portas já entreabertas. Aí eu fui procurar o frango. Frango tudo congelado. Como é que pega um frango congelado para fazer comida para ceia, 9 horas da noite? Falei, pô, a carne vai ser outra então. Fui lá no fundo, laticínios, me dá um bacon. Peguei um bacon, levei para casa e fiz aquela mistura bonita. Cenoura, milho, coloquei um coentro lá também, uma salsinha, cebolinha. O arroz, fiz com arroz parbolizado, arroz amarelo. Eu chamava quando era criança de arroz durinho. Me amarro, Aí peguei aquele arroz, fiz a mistura bonita, presunto, queijo prato picado e a mussarela vai por cima com orégano, quase uma pizza, e a carne foi o bacon. Porra, mano, eu falei, será que vai dar certo? Não tem como dar errado, só coisa boa. Só falta Coca-Cola, né? Só falta Coca-Cola ou Guaraná Antártica. Aí eu peguei, juntei aquilo tudo. Isso foi no dia amigo oculto, mano. Falei, pô, a galera vai ter que gostar disso aqui, mano. Aí eu levei pra assar na casa da pessoa. Bonitão assim no pirex, cobertinho com papel filme pra gente ver, que a gente come com os olhos. É bom falar disso, o tema é alimentação, né? Vale falar que a gente come com os olhos primeiro, a comida tem que ser bonita, não adianta. E aí eu botei o filme, cheguei lá na casa, falei, todo mundo inventou de fazer o amigo oculto já se adiantar. Falei, não, ninguém vai embora sem comer o arroz de forno. Aí botaram lá no forno 10 minutinhos, quando saiu, porra, sucesso, nem eu consegui comer. Geral se amarrou, aí eu fui e fiz depois. Já perto do ano novo, lá pra casa. A família se amarrou também, já fiz em 2 pirex. E aí eu falei, porra, mano, isso é uma das coisas que eu sei fazer. Depois da música e sanduíche natural, o que eu mais sei fazer é arroz de forno. Eu gosto de comer couve, eu gosto de tudo com couve, mas o prato que eu faço melhor é carré com couve e farofa. É o que eu mais gosto. Eu gosto muito de couve, brócolis, essas coisas. Couve e manteiga, a verdinha, né? E eu troco carne por legume. Eu como, às vezes, ovo cozido, batata cozida, batata doce, que eu não tenho hábito muito de comer, eu não gosto muito, mas eu troco direto, diariamente. Eu como ovo cozido com batata cozida, às vezes tem um brócolis, tem uma couve-flor. É o prato que eu mais gosto, assim, com azeitezinho, sal, tá ótimo. É a melhor coisa que eu gosto. Você planta, não? Não. Não? E minha mão é péssima. Não gosta de... Só meu pai. Não. Não, minha mão é ruim para plantação. É mesmo? Ó, a única coisa que eu plantei que nasceu foi tomate, mas aí também já morreu há muito tempo. Minha mão não é boa. Quer experimentar plantar couve? Quero. Vou trazer uma muda pra tu. Eu tenho um pé de couve em casa. Bom. Couve manteiga. Bom. Traz 2. Já é. Ai, bom. Couve Agora meu pai manteiga. plantou coco. Tem umas salsinha lá também, que eu peguei ela safadinha, coitada. Tava num vasinho assim daqueles miudinhos, dessas lojas põe pra vender, né? Aí eu, sem entender, eu coloquei ela na janela. Não sabia se ela gostava mais de tempo quente ou se vivia, sabe, daquela coisa de que bebe muito. E aí eu deixei ela na janela da cozinha. Aí ficou 1 mês ali, ela nada de desenvolver. Eu falei, porra, mano. Aí mudei pra um vaso maior. Nisso a couve vingou, nesse intervalo, porque a couve gosta do calor. E aí a couve ficou na calçada, junto com outras plantas lá. E a salsinha eu tirei da cozinha, juntei as duas num vaso só maior, pronto, explodiu. As duas cresceram muito, começaram a arrancar a salsinha, toda a comida que iam fazer, arrancava. Eu falei, porra, mano, nós estamos olhando aqui, pra regar ninguém rega, mas pra arrancar todo mundo. Eu falei, o que tá acontecendo? Aí eu consegui deixar elas num cantinho mais reservado e agora as duas desenvolveram. A couve já tá desse tamanhão assim e a salsinha também tá grandona, bonitona. Depois eu trago aí pra vocês. Ih, já é. Então é isso, família. Agora eu vou falar que vai acabar e todo mundo faz. Cara, eu queria falar
Eu queria falar que foi foda. Eu falo muito, né, mano? Eu queria falar que foi foda essa visão aí, essa troca de ideia. E foi exatamente como eu imaginei, bem espontâneo. A galera trocou ideia bem à vontade, depois começou a ficar descontraída, a gente fez umas brincadeiras, umas risadas. Eu acho que todo mundo se desenrolou bem, mano. Conseguimos conversar e trocar muita coisa, coisas que eu não sabia, de alimentações. Muito foda, mano. Além das receitas, né? Então é isso, satisfação. É isso, mano. Mas alguém quer fazer uma consideração? Eu quero. Boicotem, gente, pelo amor de Deus. Chega de dar nosso dinheiro para essa indústria safada, canalha, que não faz uma ação social em Morreba. Graças a Deus a gente tem o Instituto Enraizados do de Morragudo, porque senão, eu nem sei do que seria a minha mesa na pandemia. Papo é reto. Aí, o papo é reto mesmo. Mais alguém? Não, é só dizer isso, que a coisa que mais traz doenças para as pessoas está tudo ligado à alimentação. Então é muito importante que você come. Só isso. Mas então, família, para a produtora não me bater, a gente real vai ter que encerrar essa nossa fala. E para dizer que esse é o programa Criação. A ideia é a gente criar, a ideia é a gente entender e a gente ter possibilidades diferentes. E acho que com esse programa aqui a gente conseguiu. Esse é apenas o episódio piloto, mas a gente vai falar sobre muita coisa aqui ainda. E muito obrigado pela presença de vocês. E é isso, família. Criação, nós tá junto. Valeu, Instituto Enraizados. Valeu todos os envolvidos. E é nóis. A condição básica para o conhecimento de si mesmo é o conhecimento e a superação da persona. Trata-se de nos colocarmos perante um espelho que nos mostra com fidelidade a nossa figura. Nos faz ver aquele rosto que nunca mostramos ao mundo, justamente porque o cobrimos com a persona, a máscara do ator. Porém, o espelho está por trás da máscara e mostra o verdadeiro rosto. Macunaíma. Mostrar o verdadeiro rosto. Então. Sete anos de azar, zonzo de tanto zanzar, pelos limites da Europa, a esmo, mala cheia de complexo, semelhante ao Michael Jackson. Não conseguia aceitar a mim mesmo, expatriado, sem referência física, camaleônico feito a mística da geisha. Usei a maquiagem, arranquei raiz e caule, como bruxa Lester Crowley. Tentei, dar sumiço à minha imagem, máscara branca em anexo, não vi o meu próprio reflexo. Tal qualquer um desses vampiros, mas curiosamente, apesar de transparente, alvo fácil em quem sempre acerta os vossos tiros. Quis a sorte do Macunaíma, sem pente quente ou guanidina, estrelar propaganda de L'Oréal serve, deixar até uma nua para tomar banho de lua e ficar. No entanto, me reconheci ao som de Ed, Blue, Mano Brown, MC, Nina Feli e Peter Tosh, macaco, talvez antes da evolução. Agora posso te ensinar uma lição, desfazer tua cara de deboche. Escravos descendo de reis e rainhas, agora sei que a carochinha é autora dos teus infames livros. O teu racismo é velado, mas será revelado o retrato do lado negativo. Me enxergo, autoconhecimento, encontrei meus documentos. Não se refira a mim como fulano, eis que desembaço esse maldito espelho sem aço que nos distorce há centenas de anos. Já não me tenho por estranho, sem minha cor, peso e tamanho. Um dia a gente se manca. Espelho meu. Agora eu sou, mas eu não tenho mais inveja branca, não. Inveja branca.
Inveja branca. E a inveja? E a inveja? Átomo E a inveja? 2021. E a inveja? E a inveja? E a inveja? Eu quis ter o que tem, ser o que é. Mas Jorubaia emorece, quer vestígio de sangue. Quis vitiligo, pano branco e afim. Algo que preenchesse meu yin. Completamente de yang, além das esclera da sola da palma. Quis o restante do corpo, também a alma branca. Mas no catálogo da revista Hermes, nunca vendeu tua epiderme como peça de roupa. Em Sargelanca, meu complexo de inferioridade foi resultado de tantas meias verdades e mentiras inteiras. Tu manteve o absoluto sigilo sobre isso e sobre aquilo, mas tapou o sol com a peneira. Quase fez minha cabeça, mas tenho raízes tão espessas quantos dreadlock de Bob. Não rezo mais a tua infame cartilha. Claré a família, sou Ramsés II, minha dinastia nobre. Pensei ter só meu swing, pau grande, braço yanca. Mas após Abdias e King, não mais inveja branca. Há dois tipos de inveja, a boa e a má. Não mais inveja branca. Inveja ruim, eu simplesmente quero que o outro se dê mal. Pensei ter só meu swing, pau grande, braço yanca. Mas após Abdias e King, não mais inveja branca, Há não. dois tipos de inveja, a boa e a má. Não mais inveja branca. Inveja e quer que o outro leve um tombol. Mais do que nunca antes tarde, da missa sei mais da metade. Iemanjá e Cristo são pretos, filosofia, matemática e mitos foram roubados do Egito por Pitágoras e Tales de Mileto. Antes dos garotos de Liverpool, o bom e velho rock and roll passou pela guitarra de Sister Rosetta. Achou que eu não sabia, mas sei. Ele tem rainha, não rei. E te digo, ela é preta, ela é preta, não é de hoje que finge. Amputou o nariz da esfinge com o intuito de esconder meu perfil. Movido pela dita boa inveja, traçou a mais torpe estratégia de um plano calculista e frio. Sempre evitou meus honoráveis Anta Diop, Marcos Garvey, Anastácia, Esperança Garcia. Mas foi tudo em vão, não tem mais conserto. Seu filho quer ser preto, Pensei ter só meu swing, ao grande braço yanca. Mas após Abdias e King, não mais inveja branca. Há dois tipos de inveja, a boa e a má. Não mais inveja branca. Inveja ruim, eu simplesmente quero que o outro se dê mal. Pensei ter só meu swing, pau grande, braço yanca. Mas após Abdias e King, não mais inveja branca. Há dois tipos de inveja, a boa e a má. Não mais inveja branca. Inveja e quer que o outro leve um tombol. Não mais inveja branca. E a inveja seca os ossos do invejoso. Obrigado.